Fala galera, bem-vindos a mais um Landcast. Hoje aqui com a dona Camila Dojixar, nome chique, né Camila? Muito legal, bonito pra caramba seu Falou nome. corretamente, hein? Acertei? Só de primeira. Show de bola. Errei umas 10 vezes antes de entrar aqui. A Camila tem mais de 20 anos de experiência, galera. Ela vai falar um pouquinho pra gente sobre a vida profissional dela, trazer insights, enfim. Então tem muita coisa legal aqui pra, de fato, a gente aprender e trocar, né? 20 anos de experiência não é pouca coisa, né, turma? Assim, ela hoje atualmente dá aula, né? Inclusive vai falar um pouquinho pra gente aqui, passou por BASF, Citrosuco, Votorantim, né, CTC, enfim, várias grandes empresas aí, tá, galera? Então, só que, Camila, antes da gente falar de fato do mundo profissional, vamos falar de você, né? Quem que é a Camila, o que que ela gosta de fazer, quais são os seus hobbies, fala um pouquinho de você, esquece o profissional. Bom, primeiro, obrigada pelo convite que vocês fizeram, Vinícius, Redan. E respondendo a sua pergunta, eu sou casada, eu não tenho filhos, eu moro em Piracicaba, mas já morei na Moca, lá no centro de São Paulo. Moro ali pertinho. Na Moca, Tatuapé. Pertinho. Já morei em Guaratinguetá, no Uruguai, na Alemanha. Uau. Então, eu dei uma rodada por aí. E atualmente eu sou palestrante, sou voluntária, sou professora de tecnologias digitais, que é onde hoje eu gosto de dar uma surfadinha nessa área. Que legal. E como que você caiu na área de tecnologia? Então, a vida me conduziu à área de tecnologia, assim, aquela síndrome de Tostines, né? Vende mais porque é fresquinho, fresquinho porque vende mais. Eu aprendi tecnologia e apliquei tecnologia nos negócios, ou por aplicar tecnologia nos negócios que eu fui aprender tecnologia? Foi mais ou menos assim, junto e misturado. Primeiro começou com 15 anos de idade, eu fui empresária, microempresária, eu tive um estabelecimento comercial com 15 anos, então eu tive que aprender business, negócio, e eu fiz curso de administração de empresas, técnico de administração de empresas, justamente para entender inventário, contabilidade, finanças, compra, venda, parte legal, recursos humanos. Então, claro, guardado as devidas proporções, eu tenho uma noção completa de uma empresa, porque eu tive a minha empresa por 15 anos. Aos meus 15 anos eu tive, com 30 anos eu deixei de ter meus estabelecimentos comerciais. Justamente porque aí a área corporativa e tecnológica me levou para fora do Brasil e eu tive que me desfazer do negócio. Mas com 16 anos eu já fui para a área técnica, no paralelo a tudo isso. Com 16 eu fiz técnico em química. E aí eu amava química, queria trabalhar numa grande indústria química e tive a oportunidade de ir para a BASF como estagiária, e lá eu fiquei por 14 anos, 3 anos na área de chão de fábrica, controle de qualidade, segurança de processo, de produto, depois 3 anos cuidando de excelência operacional, que é enxugar processos, que é aumentar a eficiência da produção, da eficiência das atividades, das pessoas, do know-how daquelas pessoas. E aí já tinha uma abrangência América do Sul, indo para o Peru, Colômbia, Venezuela, Equador. E depois 3 anos na área de engenharia de fábrica, construção de fábrica, laboratórios, escritórios. E foi nesse período que eu tive que viajar para o Uruguai pela BASF. Fiquei 2 anos no Uruguai fazendo um trabalho de Shared Service Centers. E fiquei 2 anos fazendo esse trabalho lá, e de lá eu fui expatriada para a Alemanha, fiquei também 2 anos na Alemanha, e quando eu cheguei lá na Alemanha, na área já como gerente global de engenharia e manutenção, eu tive contato com o boom da indústria 4.0. Então, eu já estava trabalhando com aplicação de tecnologia na construção, e de repente eu tive que olhar a tecnologia como algo que ia mexer no ponteiro financeiro do negócio da empresa. E como que isso ia mexer para os próximos anos com essa chegada desse conceito de indústria 4.0. Então, lá na Alemanha, eu recebi um banho de loja sobre o que é inteligência artificial, como isso pode mexer no ponteiro da empresa, Big Data, realidade aumentada, realidade virtual, sensoriamento. E depois que a gente construiu essa estratégia para os próximos 10 anos no mundo, que eu fiz parte desse comitê, eu voltei para o Brasil já como head da indústria 4.0 para a América do Sul.
E aí eu tive o papel de fazer primeiro um diagnóstico das indústrias e saber em que prontidão que elas estavam tecnologicamente para poder fazer um plano diretor para cada uma dessas indústrias. Então, vale a pena investir? Qual tecnologia? Qual que vai dar a rentabilidade que precisa ter para cada negócio, para cada fábrica? São vários negócios, várias fábricas. E quando eu cheguei aqui em 2018, em 2019, eu fui para o Grupo Votorantim Fischer, na Citrosuco, lá em Matão, que é uma empresa que eu tenho muito carinho, porque eu tive a oportunidade de trazer todo esse conhecimento de controle industrial para a fazenda. E aí eram 25 fazendas espalhadas no estado de São Paulo, Minas Gerais, e fazer com que o ambiente que nem celular funcionava se tornar esse ambiente tecnológico, conectável, você ter controle da fazenda lá do escritório, colocar o ERP funcionando no tablet do colaborador que estava cuidando dos equipamentos, do sistema de irrigação. Então, tudo isso seria controlado por IoT, com controles. Isso é, assim, desbravar uma quebra de paradigma mesmo. Total. Né? Literalmente. Não se falava disso, né, no ambiente digital rural em 2019, 2018. Não tanto. Uhum. Então, eu tive a oportunidade de levar esse meu conhecimento para esse ambiente e fiquei 2 anos nesse grupo, fiz um trabalho muito bacana na indústria e também no supply chain, e depois eu fui para o CTC, no Centro de Tecnologia Canavieira, já com o papel de cuidar da estratégia de negócio mesmo, como que eu uso a tecnologia para aumentar a eficiência do negócio, por meio de resiliência cibernética, que é a continuidade do negócio, por meio de uma governança com transparência, com compliance dos sistemas da companhia, integração de sistemas para poder ter uma visão 360 graus do negócio, conseguir enxergar os dados de diferentes departamentos em um mesmo ambiente, como Data Lake. Então, esse trabalho de usar a tecnologia para mexer no negócio foi agora mais recente, mexi assim, na intimidade do negócio mesmo. E tudo isso foi ao longo dos últimos 20 anos da minha carreira. E eu acho que o mais interessante é o que eu ainda faço hoje, que é compartilhar conhecimento com a molecadinha que está entrando no mercado agora, ou com pessoas muito sêniores que também me ensinam enquanto eu estou dando aula, para falar sobre o que mais está vindo por aí, porque é para aí que eu quero ir também. Que legal. Parabéns pela história, viu? Assim, incrível. E uma baita profissional, uma baita mulher, né? Obrigada. Fala super, super bem, assim. Eu nunca fui para a Alemanha ainda. É o próximo país a ser visitado. Tenho um carinho, assim, não sei se foi difícil morar lá, assim, falam que pro brasileiro é complexo. Como que... Não, pro brasileiro é mega complexo, porque a gente quer conversar, a gente quer olhar para as pessoas. Eles são mais trancadão ou não? Não, é que eles respeitam a sua intimidade. Então, por exemplo, o meu apartamento ficava no primeiro andar e assim, quem passava na rua poderia olhar para dentro, mas ninguém olhava. Caramba. Se é aqui no Brasil, as pessoas passam olhando para dentro do seu apartamento. Sim, então, sim. Esse respeito, né? esse limite que eles dão. E o que eu percebi, assim, eu fiz uma assessoria, eu recebi uma assessoria lá muito bacana sobre o comportamento, a cultura alemã versus a latina, que é o nosso, né? A gente tem que tomar cuidado com algumas toques, formas, etc. Tocar as pessoas, a gente toca como um carinho. O toque lá é desrespeito. Então, tinha algumas coisas que eu tive que aprender a lidar com essa nova cultura. E aí, eu lembro que a assessora colocou o campo de futebol e falou assim, ó, aqui a bola tem que chegar de um lado para outro. Como que é na Alemanha? Eles dão um chute aqui e a bola alcança aqui. É simples assim, é direto ao ponto, é enxuto. Eles não ficam enchendo a linguiça em nada. O brasileiro... Toca pra lá, toca, volta, fica brincando, se diverte, leva isso como um entretenimento para fazer o gol. E faz o gol também. A gente também é muito criativo para fazer isso. Mas a gente não é direto ao ponto como na Alemanha. O italiano já é assim, todo mundo vai para aquela bola aqui, depois todo mundo vem para a bola daqui, o italiano já é tudo mais confuso, então ela mostrou... paulada, né? Ignorância, fala alto e aponta dedo. E tá tudo bem, essa é a cultura deles. Então, eu senti uma diferença quando eu fui para lá, mas me trouxe um termo que eu hoje levo
para quando eu lido com o meu time, com as equipes de trabalho. Eu sempre começo um relacionamento confiando 100% nas pessoas com quem eu trabalho hoje, depois que eu cheguei da Alemanha. Porque a nossa cultura latina é assim, eu não confio em você e você tem que provar que eu tenho que confiar em você. E lá não, lá é assim, eu confio plenamente em você. Você tem que provar para mim que eu não devo confiar em você. E eu acho que isso é muito legal, porque isso cria uma empatia, um clima muito positivo para começo de conversa, né? Mas, did you learn, how can I say? Ich spreche sehr gut Deutsch. Legal, parabéns, bem complexo mesmo, não dá pra entender nada. Fala que é mais fácil que aprender português, é isso? Português é mais difícil, né? Dizem que não. Dizem que português é mais difícil realmente, porque a gente tem uma gramática muito rica, né? Eu vou, você, tu vais. Então, assim, talvez no alemão você não tem esse espectro, né? E as palavras são juntas, né, no alemão, é isso? A questão lá é que é tudo combinado. Então, por exemplo, ambulatório, casa, enfermaria, né? É casa de doentes. Você fala casa e fala doente junto. Então, são palavras juntadas que significam enfermaria. Uau, entendi. Demorou quantos meses pra você começar a entender um pouquinho? Não, nunca aprendi, na verdade. Não, você tava falando. Então você... Não, eu fui pra lá sem falar nada, tive que estudar aqui um pouquinho, sim. 1 mês, 2 meses antes no Brasil. Pra aprender a pedir água. Exato, pra agradecer, só pra agradecer já é um palavrão. Então, mas assim, enquanto eu fiquei lá, eu fui estudando o alemão todos os dias em casa. Domingo era o dia que eu estudava o dia inteiro em casa. Mas eu usei muito o inglês. Então, e o meu próprio time que trabalhava comigo, eles também não tinham muita paciência para esperar eu falar em alemão. Então, eu usei muito inglês, favoreci o meu idioma inglês, mas usei muito pouco alemão. Usava só no dia a dia, no mercado, uma apresentação pessoal, alguma coisa desse tipo. E o alemão fala muito bem inglês, né? Eles falam bem inglês. Pelo menos que eu falei... Você pergunta, você fala inglês? Eles falam, eu falo um pouquinho. Um pouquinho, dá uma aula pra gente aqui. Sim. Como que você equilibra, de fato, um lado pragmático, né, da tecnologia com uma visão estratégica, assim? Como que é? Então, quando você coloca tecnologia e estratégia, a gente tem que abrir um pouco essa questão, assim... Hoje, o que mais se pede na área de TI ou na área de transformação digital é que a gente aplique tecnologia. Só que a pergunta do milhão não é essa. A pergunta é, o que a gente faz aqui nessa empresa? O que traz a renda para a empresa? O que é o lucro? Põe dinheiro no bolso, na mesa. Exatamente. Então, vamos falar de negócio primeiro. Vamos entender o negócio e não é eu falando como líder, uma executiva. Todos nós temos que falar o idioma do negócio. O cara que é operacional e o cara que é vendedor, o cara que é do RH e o cara que é do financeiro. Todos nós temos que entender o que a gente faz hoje que movimenta o ponteiro financeiro da companhia. Isso é imprescindível todos nós sabermos disso. Isso é papel do CEO, do C-level da companhia, descer essa informação com transparência de como que a gente impacta o negócio. E aí, esse é o primeiro passo, entender o negócio. O segundo passo é revisar os processos para que eles traduzem o que o negócio precisa. Então, se a margem é muito justa, eu preciso melhorar a minha margem, eu preciso trabalhar o meu OPEX, preciso trabalhar o meu CAPEX. Então, o que eu tenho que fazer etapa por etapa, entre departamentos, para poder trazer o lucro que a empresa precisa para entregar aquilo naquele valor que ela quer e se tornar competitiva no mercado. Então, segundo passo, depois de entender o negócio, é revisar os processos, enxugar os processos e fazer os processos funcionarem. Perfeito. E aí, por último, não menos importante, é o capacitar as pessoas para fazer os processos funcionarem de acordo com o negócio. Então, a capacitação das pessoas é o que a gente falha muito também, porque a gente desenha uma estratégia na empresa, a gente não mexe nos processos e não capacita as pessoas para mexer nesses processos, e a gente falha muito como líderes porque a gente não estimula o nosso time a ter aquele conceito de lifelong learning, que é aprendizado contínuo, é entrar no DNA das pessoas. Não é porque eu sou líder que eu tenho que incentivar você a aprender, eu tenho que
comunicar que você tem que estar atualizado e você, como cidadão, tem que ir atrás do seu conhecimento, porque é pro resto da vida esse conhecimento, não é porque você trabalha comigo, eu trabalho nessa empresa. E a gente não está preparado para isso, nem no mundo e menos em países ainda em desenvolvimento, como o Brasil, Perfeito. Por exemplo. Muito legal. Hoje, como que você... E aí, desculpa, você falou da tecnologia, né? E como que a tecnologia trabalha nisso? A tecnologia, ela é meio, ela não é fim. Perfeito. Então, a tecnologia, ela só vai entrar para fazer com que tudo isso funcione de forma mais controlada, de forma mais eficiente, de forma mais acelerada, mais transparente, mais rápida, mas a tecnologia, ela não é fim, ela não vai te dar aumento de lucros se você não trabalhar no negócio, no processo, nas pessoas. Muito legal. Independente da tecnologia ali, de fato, né? A galera fala, qual que é a stack que você usar, Java, C Sharp? Cara, a tecnologia é um meio, né? Assim, vamos utilizar ela para o meio do negócio e pensar no business mesmo, de fato, né? Eu acho que é isso. Hoje você, como executiva, né? Como que você se atualiza? Assim, é muito difícil nessa avalanche gigantesca de novas tecnologias, né? Eu falei mais no outro podcast, né? Li um artigo que a cada 6 segundos abre-se uma nova empresa de IA no mundo. Cara, 6 segundos. É um absurdo, assim, né? Óbvio que isso vai parar logo, logo, mas nesse momento, nessa onda gigantesca, né? Estamos assim. Então, como que você faz, assim, hoje no dia a dia para se atualizar e se manter atualizada? Bom, o fato de eu trabalhar com pessoas e o fato desse conceito do lifelong learning ser uma rotina na minha vida, não só para eu aprender, mas também para eu garantir que meu time, que as pessoas que eu estou trabalhando como pares estejam também aprendendo, eu busco conhecimento. A minha meta diária, todos os dias eu tenho que aprender alguma coisa nova. E o que é aprender? É pegar esse conhecimento e usar, aplicar na minha vida ou ver alguém aplicando por meio do meu compartilhamento de conhecimento. Então, quando você leva o conhecimento a sério, a esse ponto, a gente começa a se alimentar disso. Então, eu tô em casa, eu tô no TikTok, mas eu tô no TikTok vendo coisas, assim, fantásticas. Isso que você acabou de falar, eu vi hoje de manhã no TikTok do Walter Longo. Ele comentou que parece que é uma média de 1.200 startups que envolvem inteligência artificial sendo lançadas no mundo por dia. É incrível. É incrível. É muita gente buscando, desenvolvendo soluções novas e como que eu me mantenho atualizado. Então, o TikTok é uma delas. Eu acho que é uma ferramenta que a molecadinha usa, mas tem um conceito bom dessa solução, desses aplicativos, né? Eu dou aula, então, por dar aula, eu preciso buscar a fonte do conhecimento, eu preciso ir lá na linha da ciência mesmo, dos artigos acadêmicos, para trazer esse conhecimento nu e cru para os alunos. Eu não posso trazer meu ponto de vista, adoraria, levo, mas deixo bem claro, esse é meu ponto de vista. Eu acho que não vai dar certo por causa disso, por causa da minha experiência que já mostrou que não dá, ou vai dar muito certo se adaptar aqui ou ali, mas para transferência de conhecimento, eu tenho que ir na fonte do conhecimento, lá no artigo acadêmico. Então, eu busco esse tipo de conhecimento para passar adiante e sempre dando pitaco no meu dia a dia. Além de fazer parte de grupos, eu faço parte de um grupo que eu sou encantada, que chama GT Agro, que são todos os heads de TI do setor canavieiro. Então, tem pessoas lá, o Elvis, que é um cara fantástico, que lidera isso com o Fernando, com outros colegas, e a gente fica lá fazendo um benchmark em tempo real. A gente joga no WhatsApp. Galera, que ERP vocês estão usando aí? Aí, todo mundo responde. Eu uso aqui, eu uso aquele, eu uso esse, mas não funciona, eu uso esse, funciona. Inclusive, tem um fornecedor que ajuda a gente. Então, ali é um benchmarking, assim, em tempo real de tudo que a gente precisa. Esses dias perguntaram lá quantas pessoas a gente tem internalizado para suporte de TI, que é o Helpdesk, o Field Service. Quantas pessoas você tem internalizado, quanto que você tem terceirizado, como que é o 24/7. É uma pergunta que você faz e você tem 50 respostas em alguns minutos. Isso é muito legal. Isso é o que a tecnologia favorece a gente quando a gente aplica o conhecimento no lugar certo, com as pessoas certas. Muito legal. Mas é incrível isso, né? E você tem acompanhado vários fóruns internacionais, né?
Assim, como o World Economic Forum, né? O World Economic Forum, que tem todo ano em Davos, esse ano foi em janeiro. Teve também o South by Southwest Tech Trend em março desse ano, e acompanho o site da ONU, o site do governo brasileiro. E assim... Que tipo de tendência tecnológica assim, chamaram sua atenção nesses espaços? Resumindo, eles falam sobre a inteligência artificial. Esse é o tema central. Esse é o tema central. A transformação que o mundo está tendo e o mundo vai ter para os próximos 10 anos, eles sempre jogam até 2040. Né? Uma mega tendência. Assim, tudo que está acontecendo até 2040, dado no que já aconteceu nos últimos tempos, eles conseguem projetar essa tendência e eles falam, olha, a inteligência artificial ela vai transformar tudo que se projetou até hoje. E aí já fizeram uma nova projeção do que vai rolar até 2040. Então, eu até separei aqui uma relação de 10 coisas que vão acontecer que vão impactar que a inteligência, que o uso da tecnologia vai contribuir ou prejudicar. A primeira delas é o envelhecimento da população. E isso eu estou falando dessas mega tendências para explicar o porquê que a inteligência artificial ela vai contribuir e transformar o mundo. Eu acho que a gente tem que entender o que está rolando no mundo, que são as mega tendências, para poder falar sobre esse ponto, por que vai transformar. Então, o primeiro ponto é a população está envelhecendo. A gente tem mais de 8 bilhões de pessoas hoje no mundo e até 2040 a gente vai chegar em 9 bilhões de pessoas. Isso significa que o sistema de previdência vai colapsar. A gente não tem quem vai patrocinar esses idosos. Quem que vai pagar essa conta? Não tem gente nascendo. Vai aumentar em 1 bilhão, mas não tem gente nascendo na proporção que está morrendo. Então, está morrendo muito mais gente do que nascendo. E a tendência é que todo mundo fique velho e não tenha mão de obra qualificada, produzindo para pagar essa conta. Uau. Então, o envelhecimento é um problema. Se a tecnologia não acompanhar a parte de dar uma sobrevida nessas pessoas, dar uma saúde para essas pessoas com biologia, com biotecnologia, e não ter tecnologia que faça o papel de mão de obra, por exemplo, no campo, ninguém mais quer trabalhar no campo. Então, quais são as tecnologias que a gente está desenvolvendo para fazer esse trabalho no campo? Já não tem mão de obra, imagina daqui 10 anos. Então, uma mega tendência que é da população. O segundo é a diversidade. O fato de a Unesco falou que a gente está numa forma de miscigenação acelerada. A gente vem perdendo cultura por causa da tecnologia, né, que se globalizou. A gente consegue falar com tudo e com todos e criar novas culturas o tempo todo por meio da tecnologia que facilita, esses aplicativos de comunicação facilita muito. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem na questão de diversidade pessoas indo cada vez mais para os centros urbanos. 80% no continente americano, América do Sul, América do Norte, 80% já vive em cidades urbanas. Isso quer dizer que a gente não tem ninguém trabalhando no ambiente rural. Pensando no Brasil, que é um país que o PIB brasileiro vem muito do rural, e 60% da nossa terra é produção rural, quem vai fazer tudo isso? Cadê a mão de obra que está evadindo dessa região? E, de fato, assim... Vai ser um robô, a gente vai robotizar tudo isso, né? Como que a galera vê de fato a IA, assim, aplicando o que o humano faz, né? Vamos falar da laranja, por exemplo. Foi um projeto bem interessante que eu pude trabalhar e desenvolver junto com a Astrosulco, no grupo Votorantim Fischer. Não tem mais quem queira colher laranja no campo. No estado de São Paulo. Então tem que importar essas pessoas. A gente ia lá para Piauí, para Bahia, ainda no Brasil. Mas assim, em lugares muito afastados, importava essas pessoas para poder fazer a colheita. Hoje nem mais essas pessoas têm. Então a gente começa a trabalhar com tecnologia. Mas tem tecnologia que ela pega a árvore e ela chacoalha e eu vou falar de uma forma bem simples, tá? Só pra gente poder colocar todo mundo na mesma página. Perfeito. Quando você chacoalha a árvore, as laranjas caem e a gente vai lá e colhe, né, com as máquinas. Só que tem árvore que tem 3 tipos de momentos da laranja. Tem a tardia,
a que é mais cedo, que você pode colher mais cedo, a que você tem que colher depois de que alguns visual. meses, que é visual. Puts. E aí tem que ser com inteligência artificial, tem que Entendi. ser um robô que vai enxergar e fazer essa colheita. Só que o movimento, ele ainda é devagar, não se compara a um ser humano, e ainda é muito caro. Então, ainda precisamos de pessoas. E ainda que um dia a gente tenha a tecnologia que faça isso, a tendência é que seja uma comunhão, que seja um casamento da tecnologia com pessoas para poder fazer aquela máquina funcionar, melhorar a precisão dela, fazer a manutenção dessas máquinas. Então, assim, a tecnologia ela não vai tirar as pessoas do trabalho, ela vai ser um complemento das pessoas do trabalho. As pessoas vão mudar a função dela, mas o trabalho continua existindo. Então, a diversidade, ela causa esse ponto e a tecnologia vem para ajudar. A terceira grande macro tendência é o empoderamento do cidadão. Hoje a gente tem as pessoas super empoderadas, os grupos minoritários cada vez mais tomando força. Eu vi que tem investimento dedicado para um programa lá no Ceará chamado Afrofuturo, que é dedicado para empoderamento da consciência negra naquela região. A gente tem o portal da transparência pra gente, no site brasileiro, para a gente ver para onde está indo nossos impostos. Essa transparência, esse empoderamento que o cidadão está tendo, cada vez mais está acontecendo por causa da inclusão digital, porque a gente está tendo acesso à tecnologia, mas se a gente não ter mão de obra para trabalhar com essa tecnologia, ela vai estagnar, a gente não vai ter a continuidade de tudo isso e pode empobrecer esse empoderamento do cidadão. Uma outra mega tendência é a disputa de recursos. A terra sempre foi um motivo de guerra. A água é motivo de guerra. Tem lugares que a África tem água, mas não tem infraestrutura para captar essa água. E tem países que não tem água, mas tem a infraestrutura adequada e consegue tirar valor disso. Então, a disputa de recursos, se a gente não souber usar o recurso da forma correta e usar a tecnologia para identificar a terra, identificar a água, criar biotecnologia para cultivar essas áreas, a gente vai ter um problema sério para alimentar 9 bilhões de pessoas. Hoje já está com problema com 8 bilhões, né? Indo para outra macro tendência é a gestão de crise. A gente tem um ranking de quais são os itens que mais trazem dor de cabeça para um CEO, para um presidente de um país. No Brasil, o top one é fator climático. A gente tem um problema sério com o fator climático, porque 60% da nossa terra aqui no Brasil é rural. Então, se a gente não tratar direito das condições de água, energia, efeito estufa, a gente pode prejudicar em alguns anos o que a gente mais faz para ganhar dinheiro aqui dentro. Só para você ter uma noção, em 2022 foi feito um levantamento que a gente faturou 830 bilhões de reais com o agronegócio. Uau. A gente perdeu quase 300, foram 280 bilhões de perda. Poderia ter sido mais do que 800. E por que não foi? Porque a gente perdeu por fatores climáticos. E até 2040, se tudo continuar do jeito que está, a gente vai aumentar em 1,5 graus Celsius a temperatura do planeta. E isso vai afetar a morte de animais, perda de água. Então, para o Brasil, o maior fator é muito crítico e isso pode afetar o nosso dinheiro. Agora, quando se pensa na gestão de crise mundial, o que está em primeiro lugar é crise cibernética, é ataque cibernético. Isso é o que está em primeiro lugar no mundo. Em segundo lugar, está a perda da cadeia de fornecimento. Então, o que está acontecendo agora nos Estados Unidos é uma possível perda de cadeia de fornecimento do Brasil para com os Estados Unidos. Mas o que isso beneficia o Brasil? O que beneficia? 50%, assim, o que a galera estava falando, né? O Trump vai botar os 50% e a galera vai parar de levar as coisas para os Estados Unidos, certo? Certo. Brasil tem muito mais insumos aqui para vender e logo o preço para os brasileiros cai das coisas.
mas a gente... Não consome a quantidade que não seria consome. exportado lá. 80% do suco de laranja hoje, eu posso Vai estar pra enganada, fora. mas há 2, 3 anos atrás, 80% do suco de laranja era para fora. A gente só consegue consumir 20% ou menos. Nossa. Então, necessariamente, tem que ir para fora Tem essa que ir pra produção. fora. A gente produz muito, nosso país tem uma dimensão continental. 80% das empresas falem. Né? Exato. Então, assim, isso é o segundo maior risco no mundo em gestão de crise. A cadeia de fornecimento, ela vai se quebrar até 2040. E o que a gente está fazendo para melhorar esse cenário? Parece que nada, não sei, tá confuso. Hoje tentaram, né? E voltaram sem agenda, né? Pois é. É assim, é cômico para não ser trágico, né? Muito. Bom, Triste. mudando de assunto, que também não é nada agradável, é o crédito de carbono. Isso é legal, hein? Esse é um ponto legal. É um ponto legal se a gente souber usar a transição tecnológica. Exato. A gente hoje não usa tecnologia para favorecer os créditos de carbono. Eu vou te cortar e você talvez me ensine a gente aqui, tá? Eu uso o C6 Bank, né? Um dos bancos. E lá, quando eu gasto, enfim, uso o cartão de crédito, lá me mostra, salvo pontos de crédito de carbono, né? Eu economizei X. Por quê? Por que eles estão começando a mostrar esse tipo de coisa? Para a pessoa, você sabe? Porque... Isso é uma moeda, né? Tem alguns bancos que já estão monetizando o crédito ali, o crédito de carbono, exato. E a tendência, e tem empresas que eu conheço, não vou citar aqui, mas que já estão pensando em criar um produto além do seu negócio core. A questão do crédito de carbono é que hoje, do jeito que estamos, com as tecnologias que a gente está usando, com os combustíveis que a gente está usando, isso vai destruir até 2040. Se a gente não souber fazer a transição adequada, usar as tecnologias a nosso favor, a gente tende a ir contra o fator climático, a perda de cadeia de fornecimento, a gente impacta um monte de coisa com a questão de crédito de carbono. Indo para o sétimo item das megatendências, é a exploração espacial. A gente está falando que está crescendo o número de pessoas, a gente já não tem mais a disputa de recursos, já não tem mais recursos para todo mundo. Então, o Richard Branson é um bilionário aí, desde 2021, ele está investindo em turismo espacial. Levar as pessoas a passear um pouquinho na Lua ali. $1 bilhão, né, para ele? Muita grana, é muita grana envolvida em algo que a gente acha que é desvairado, mas não é. Com esse tipo de exploração espacial, a gente já está encontrando água, ouro, níquel fora do planeta Terra. Nossa! Isso é incrível. Isso faz com que a gente continue tendo recursos para alimentar, para consumir no nosso planeta Terra. Então, os satélites sendo colocados aí pelo Musk, isso é importante para o nosso desenvolvimento. Há 4 anos atrás, eu coloquei torres em fazendas, torres de comunicação, gastamos milhões para colocar torre de comunicação para dar sinal para um celular. E agora... Um cabo ali já funciona. R$3.000 você coloca... Não, baixou, R$1.800. R$1.800. Eu comprei Uma pechincha. Isso, R$3.000 era no passado. Você vê como tá avançando a tecnologia. Então, hoje você tem a comunicação em uma fazenda por meio de um satélite. E você paga o uso desse satélite. Você pode ter isso no seu carro, andando no meio da fazenda. Então, é muito acelerada a forma como a gente está usando a tecnologia e a forma como a gente está recebendo e o custo que está barateando também. Isso tudo deve ser a exploração espacial que está tendo, que é uma tendência que vai ter mais ainda acontecendo, além do que já está acontecendo. O 8º item de mega tendência são os novos materiais. E aí, quando a gente fala de novos materiais, eu posso citar para você, por exemplo, aquele diamante que algumas lojas bem interessantes que eu gosto muito, elas já estão comprando diamantes feito por laboratório. Então, Nossa. É o mesmo diamante que você comprou aí para minha esposa, eu gastei uma nota. Pois é, meu bem. Uma nota. Perdeu, Playboy, a oportunidade de comprar dessa loja que está fazendo diamante com a mesma resistência, com a mesma qualidade, com o mesmo reflexo, tudo idêntico e perfeito. E não dá para saber se é laboratorial ou não,
porque eles vão no nível da nanotecnologia, no nível de nanômetro mesmo, da partícula. Então, sabe o que é um nanômetro? É como se fosse 1 milhão de vezes menor que 1 milímetro. O nanômetro é o tamanho do DNA. Se você consegue chegar no tamanho do DNA, você consegue chegar na vida. Você consegue transformar o DNA que transforma a vida. Dependendo do DNA, você pode formar uma pessoa, um macaco, um porco, né? Uma planta. Então, se você for no nível do DNA, você consegue transformar tudo. E a nanotecnologia, ela vai nesse nível. Posto isso, você vai conseguir usar, e já está usando, a nanofertilização. É você colocar o produto que vai alimentar a planta no nível que ela precisa, nem mais nem menos. Isso reduz o custo drasticamente, isso aumenta a produtividade drasticamente. Quando você vai no nível da nanomedicina, você consegue tratar um câncer, não mais fazendo quimioterapia que destrói o seu corpo inteiro, porque tem que abalar todas as células, mas você vai só naquela célula, só naquela parte do DNA que está doente, que precisa ser tratada. Então, quando você vai no nível de desenvolvimento de novos recursos e a nanotecnologia, você vai para um ambiente que a criatividade é o limite. Depende só do que é capaz de pensar e lá pode ser feito. A gente está falando já de computadores sendo trabalhados por células de neurônio humano. É a tecnologia com a biologia trabalhando juntas. Quanto tempo eles deram? 10 anos para tudo isso acontecer? Não, isso já está acontecendo. Okay. A tendência é daqui aprimorar cada vez mais. Mas assim... tem coisas que podem impedir. Por exemplo, infraestrutura, pessoas, mão de obra, né? Mas a tendência é ir para esse caminho. Penúltimo item da lista aqui, que eu fiz até uma cola, porque são 10 itens bem interessantes. Eu acho que esse ponto é legal a gente compartilhar com muita gente que trabalha em qualquer setor. No hospital, no banco, numa indústria. Isso é o que está acontecendo no mundo, Vinícius. Queira você ou não, você pode chorar, espernear, bater a cabeça no chão, ir lá no Vaticano, falar com o Papa. Não adianta chorar. Isso vai acontecer. Nas condições normais de temperatura e pressão, isso vai acontecer. A gente pode mitigar as dores, a gente pode acelerar o avanço por meio da tecnologia. A tecnologia é meio para tudo isso. Mas o que está rolando no mundo vai rolar e você vai chorar ou não, ir lá no Vaticano não. Bom, e aí, indo para o item de hiperconectividade, que é o penúltimo item. A hiperconectividade, assim, só para você ter uma noção, em 2018 foi levantado quantos dispositivos tinham conectividade. Então, celulares, IoT, celular, relógio. Em 2018, eram 33... bilhões. Não, eram 7 bilhões de dispositivos em 2018. Em 2025, agora, são 20 bilhões. Saímos de 7 em 2018, fomos para 20 bilhões. Até 2030, que é amanhã, 2030 já é amanhã, vamos ser em mais de 26 bilhões de dispositivos conectados. Geladeira, fogão. Tudo é conectado. Hoje eu ligo o robô que limpa o chão da minha casa pelo celular. Eu acendo a luz da lanterna do quarto pelo meu celular. Então tá tudo muito conectado. Isso é a hiperconectividade. É tudo conectado com tudo e a gente conectado com tudo. Foi feita uma pergunta, eu achei isso bem interessante, porque isso mostra a idade. Eu vou descobrir a sua idade agora. Quando eu perguntar para você, a pergunta que foi feita no estudo entre várias gerações. Perguntaram para gerações do Baby Boomers, né, que são os que nasceram até 1964, e até a geração agora que nasceu até 2010. Perguntaram assim, quando que você se sente mais conectado com você mesmo? Você com o seu íntimo. Quando que você se sente mais conectado? Quando você está online ou quando você está offline? Responde para mim. Online. Quando você está online, você está mais conectado com você. Eu acho que... obviamente que... depende se eu tiver... Isso mostra a sua idade, veja bem. Responda, pensa para responder. Eu acho que depende muito, né? Óbvio que eu medito, por exemplo, né? E aí quando eu tô meditando... Tá desconectado. E você tá muito
conectado comigo, conectado né? com você. É, exato. Acho que talvez offline, né? Muito bem. Quem nasceu até os anos de 1964, que são os baby boomers, eles responderam que 25% deles só se sentem conectados com eles quando eles estão online. Uau. Só 25%. 75% prefere ficar fora, respirar um ar e ver uma árvore do que ficar no celular. Aí quando você vai para a geração X, que é aquela geração de 65 até 80, eles ficam com 40%. 40% se sente conectado com eles mesmos quando eles estão offline. Que geração é essa? Não, quando eles estão online. Oi? Que geração é essa? 40%? Até os anos 80. Ah, ok. Quando eles estão... 40% se sente com eles mesmos quando eles estão online. Ok. Aí quando você vai para a geração Millennials, que é de 81 até 96... Que é a minha geração. Essa geração é 50-50. 50% deles se sentem conectados com o celular, 50% fora do celular. E a geração mais nova, que é a geração Z, que é de 96 até 2010, essa molecadinha, eles se sentem conectados 60% quando eles estão online. Ou seja, a tendência, a gente está desenvolvendo pessoas que precisam estar conectadas para estar com elas mesmas. Conectado. Para você ficar sozinho com você mesmo, você precisa estar na internet a partir de agora. Que loucura, isso que é a tendência. Então, quando a gente fala que é uma hiperconectividade, que é uma tendência, é isso que está rolando. Hoje, a gente dobrou a venda de videogames nos últimos anos. Isso quer dizer que as pessoas se sentem conectadas. Para elas se divertirem, elas têm que estar conectadas com alguma coisa que entretém elas. E aí, por último, que eu gostaria de citar aqui como mega tendências, é o que está rolando com essa hiperconectividade, que é o excesso de dados. Muitos dados estão chegando cada vez mais e até 2040 não vai ter espaço, nenhuma empresa vai conseguir armazenar e processar tudo isso. Mas isso era um estudo que foi feito agora em janeiro, tá? Eu acabei de receber uma informação bem recente de que a NVIDIA lançou no mercado uma placa que ela consegue fazer o processamento de dados, uma placa desse tamanho, capaz de fazer o processamento de 8 milhões de computadores ao mesmo tempo. 8 milhões placa? Uma placa. Ela consegue processar os dados que hoje precisaria de 8 milhões de notebooks para fazer. Próximo passo, provavelmente, tecnologia quântica, né? Que já está indo para esse nível da tecnologia quântica, porque aí você tem capacidade de chegar no quantum. No começo do ano isso não era possível. Há dias isso está sendo possível. Então, você vê que essa tendência de que não vai ter lugar para colocar dados já foi quebrado em dois, porque já tem a NVIDIA vindo com isso aí. Então, dado tudo isso que está acontecendo, de tendências, lá em Davos, no World Economic Forum, que foi a pergunta que você fez, qual que é o tema que mais foi tratado, além, claro, de problema de fragmentação política que está rolando aí, mas foi tratada a questão de como que vai se transformar os negócios, como que se vai se transformar, o mundo vai se transformar com o uso e aplicação de tecnologias. E eles citaram um problema sério e grave, que é o desenvolvimento de recursos humanos, desenvolvimento de pessoas para poder trabalhar com tudo isso. Caraca, meu, que aula você tá dando aqui. Que legal. Se deixar, a gente fica até amanhã, viu? Se tivesse um vinho aqui, vixe, essa conversa é mais longe. Se eu soubesse, tinha pedido pra colocar um vinho aqui, cara. Com certeza. Já deu 40 minutos, Felipe? 42. Caramba, não, agora engatei aqui a terceira. Caramba. Ainda tem a sexta, continua. Pra gente finalizar, assim, eu queria que você desse uma dica pra galera naquela câmara, que um dia deseja, de fato, se tornar, né, um CIO, CTO, uma executiva, né, um executivo de tecnologia, né, pelo menos 3 dicas que você acha importante pra galera que está escutando a gente aqui. Enfim, vai lá, o palco é teu. Eu estive analisando o que está acontecendo com os profissionais, assim, a tendência também dos profissionais, o profissional 4.0, né? E fala muito sobre a gente saber, primeiro, lidar com Big Data.
Eu sou da época que eu fazia datilografia. E hoje a gente saber lidar com muitos dados. Isso se você trabalha em um banco, em um hospital, numa indústria, não importa a sua função, a sua área e a sua posição. Você tem que saber trabalhar com dados e muitos dados, correlacionar dados. Isso é primordial e isso está no ranking do World Economic Forum. Segundo item, é você saber lidar com a integração desses dados, conectar isso em rede e você ter segurança da informação, ter o acesso adequado para tudo isso. E você saber o seu limite, a sua política de acesso a tudo isso. E o terceiro ponto é a educação, é o letramento digital. Esse letramento não é aprender sobre tecnologia, é você saber ensinar uma tecnologia, ensinar uma máquina, aprender a máquina, trabalhar com uma máquina. Se você sabe trabalhar com um equipamento, com um dispositivo, você constrói tudo muito melhor, muito mais robusto. Ela não vai tirar a sua função, ela vai aprimorar a sua habilidade, te dando mais funções, mais tempo para desenvolver outras habilidades. E por último, não menos importante, que também está no ranking lá do top 10 de habilidades que é importante ter, e eu concordo com o que está lá, é o lifelong learning. Ele cita isso como uma habilidade que a gente tem que ter. A gente tem que saber aprender o tempo todo coisas novas. E aprender é pegar o aprendizado, é colocar em prática, compartilhar, ver se está sendo colocado em prática, tirar valor de tudo isso. A habilidade do lifelong learning, ela está no ranking acima da habilidade de influência social. Ela está acima da habilidade de liderança. Então, se você não está sabendo aprender algo novo e aplicar isso no seu dia a dia, você provavelmente vai ter um colapso na sua carreira se você está construindo sua carreira agora. Turma, hoje eu falei com a doutora Camila Dojczak, brincadeiras à parte, né? Mas é uma baita profissional, uma baita professora, né? Agradeço de verdade assim, a tua presença, né? E a mulherada do MCIO aí, convide essa moça para participar. Eu acho que vai somar bastante aí, tá bom? De verdade, muito obrigado. Se inscrevam no canal, acho que curtam aí, porque quando vocês se inscrevem e compartilham, curtem esses vídeos, né? Outras pessoas com o mesmo perfil como o seu recebem esse tipo de conteúdo, tá? E aí ajuda o canal, ajuda a executiva, vocês aprendem também, tá bom? Então, novamente, um abraço, galera. Obrigado.